da esperança, o remédio justo. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Jesus, Mateus, capítulo 5, versículo 5. Por essas palavras, bem-aventurados aflitos, pois que serão consolados, Jesus aponta a compensação que há de ter os que sofrem e a resignação que leva o padecente a bendizer do sofrimento, como um prelúdio da cura. Pergunta muitas vezes pela presença dos espíritos guardiões, quando tudo indica que forças contrárias às tuas noções de segurança e conforto comparecem terríveis nos caminhos terrestres. Desastre, provações, enfermidades e flagelos inesperados arrancam-te indagações aflitivas. Onde os amigos desencarnados que protegem as criaturas? Como não puderam prevenir certos transes que te parecem desoladoras calamidades? Se aspiras, no entanto, a conhecer a atitude moral dos espíritos benfeitores diante dos padecimentos desse matiz, consulta os corações que amam verdadeiramente na terra. Ausculta o sentimento das mães devotadas que bendizem com lágrimas as grades do manicômio para os filhos que se desvairaram no vício, de modo a que não se transfiram da loucura à criminalidade confessa. Ouve os gemidos de amargura suprema dos pais amorosos, que entregam os rebanhos do próprio sangue no hospital, para que lhes seja amputado esse ou aquele membro do corpo, a fim de que a moléstia corruptora que fizeram jus pelos erros do passado não lhes abrevie a existência. Escuta as pessoas abnegadas, quando compelidas a concordarem chorando com os suplícios do cárcere para os companheiros queridos, evitando-se a queda em fossa mais profunda de delinquência. Percuire o pensamento dos filhos afetuosos ao carregarem esmagados de dor os pais endividados em doenças infecto-contagiosas na direção das casas de isolamento, a fim de que não se convirta em perigo para a comunidade. Todos eles trocam as frases de carinho, os dedos veludosos, pelas palavras e pelas mãos de guardas e enfermeiros, algumas vezes desapiedados e frios, embora continuem mentalmente ungidos aos seres que mais amam, orando e trabalhando para que ele retorne ao seio. Quando vejas alguém submetido aos mais duros entraves, não suponhas que esse alguém permaneça no ouvido, por parte dos benfeitores espirituais que lhe seguem a marcha. O amor brilha e paira sobre todas as dificuldades, à maneira do sol que paira e brilha sobre todas as nuvens. Ao invés de revolta e desalento, ofereça paz e esperança ao companheiro que chora para que, à frente de todo o mal, todo o bem prevaleça. Isso porque onde existe almas sinceras, à procura do bem, o sofrimento é sempre um remédio justo da vida, para que juntos delas não suceda o pior. Emmanuel. Então vamos nesse momento, nos preparar para a prece. Vamos respirando fundo, soltando o ar devagar. Deixar penetrar em nosso ser essas energias que foram preparadas para nós nesse momento. Mais um momento de estudo. E agradecemos ao Pai, a todos os integrantes, a todos os companheiros que nos auxiliam, a todos aqueles que passam pelo nosso caminho e de uma certa forma querem nos prejudicar, desanimar, tirar de nós o ânimo para continuar. E somos gratos ao Pai por conseguir auxiliar esses irmãos, ajudando-os na sua iluminação. Que teu amor, nosso Pai, esteja em nossos corações. Que possamos estar fortalecidos na fé, na coragem. E lembrando que a energia do amor tudo vence. Nada se fica no caminho daqueles que amam verdadeiramente.
todos os obstáculos são superados. Muito obrigado, Pai, por essa oportunidade de compartilhar com esses irmãos essas sublimes lições. E continue, ó Pai, fortalecendo a cada um no decorrer de toda a semana. Muito obrigado, Pai, por esses momentos tão agradáveis. E que essas energias também possam envolver a cada integrante do nosso lar. A nossa família, filhos, amigos, nossos vizinhos. Que possamos assim ser semeadores do bem, verdadeiramente. Muito obrigado, Pai, por despertar as nossas consciências, pelas sombras que ainda carregamos e pela força que nos dá para fazer a transformação necessária. Que a Tua graça e Tua paz estejam conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Bom, meus amigos, mais uma vez estamos aqui para esses momentos de iluminação tão agradáveis para nós. Infelizmente, hoje estou sem minhas muletas, né? Meu esposo e meu pai tiveram um probleminha, o esposo teve que trabalhar hoje na parte da manhã, mas graças a Deus temos Tiago aqui, né, para nos auxiliar. E nós vamos, não só o Tiago, tá? O Diego também. Nossa, sem o Diego eu não conseguia nem me conectar aqui com você. Então vamos voltar um pouquinho à aula, porque no final eu gostaria de ter lido esse texto, né, estudado esse texto, porque a gente falou de muitas aflições, né, e eu queria dar um ênfase para o remédio. Aí eu até cheguei a comentar do livro que eu estudei com o Beato, que é o Desafio, acho que da Vida Familiar. E por coincidência, que a gente sabe que não existe coincidência, o nosso amigo Eustáquio, lá do CEPRE, pediu um estudo sobre o livro O Meu Mundo e Eu, que é dessa coleção de Raul Teixeira e pelo Espírito Camilo. Eu gosto de falar os livros porque, às vezes, as pessoas querem uma leitura para compreender a formação da família. Esse livro é um espetáculo, simpático, bem fininho, agradável de ler e, assim, de uma forma bem, bem clara. Bom, o remédio, né, falando do remédio, neste livro, Deus nos coloca a gente em família para nos curarmos, né? Meu marido tem a função, ele tem ferramentas, né, que vai me ajudar na minha ascensão espiritual. E eu tenho algumas ferramentas que é para auxiliar ele na sua evolução também. Isso fica claro lá no livro, né? Então, a gente fala assim, é um jogo de empate, né? 50-50. Aí, Deus vai lá, com o seu amor, a sua justiça divina e manda os filhos, né? Muitas das vezes, a gente não aceita o tratamento, né? Às vezes, a gente foge do tratamento, igual eu fugi do meu tratamento dentário, agora eu estou até passando uma série de dificuldades, mas uma hora a gente tem que encarar, né? Então, a melhor solução para nós é aceitarmos o tratamento, o medicamento que ele está enviando. E eu até estava comentando com o Diego, assim, que meu coração pesa, dói muito quando eu ouço que uma mãe, né, pôs para fora de casa um filho, por ele ser homossexual, são espancados, né? É como se estivesse fazendo comigo mesmo, né? Então, eu não sei que relação eu tenho com esse assunto, se eu já passei por isso, porque nessa não tenho assim, alguém próximo de mim para poder me tocar dessa forma. Não sei se eu estou me fazendo claro. Aí eu estou pedindo ao nosso amigo querido, companheiro de muitos anos já, né, de estrada,
que traga para nós referência, né, dessa vasta, né, bibliografia que o movimento espírita tem, né, para a gente aprender a acolher esses irmãos, né, como ele deve ser acolhido, como qualquer um, com amor, com carinho, com respeito, né, e que a gente também possa ter ferramentas para auxiliar o irmão quando ele vem com algum preconceito, com alguma forma negativa, né? E a gente poder acabar acolhendo não só aquele que está chegando, mas aquele que está no movimento espírita e ainda tem esse preconceito muito forte e acaba fazendo discriminações, né? E nós não estamos aqui para levantar bandeira. O movimento espírita me ensinou isso há muito tempo, que nós temos que construir pontes, né? E é assim que eu queria que o Tiago contribuísse para nós, trazendo essas referências, né? Tiago, a palavra é sua. É preciso que a gente ilumine a nossa razão, né, e busque o conhecimento, fazendo um pouco algumas referências, que é sempre um grande desafio para a gente, conseguir mergulhar nessa inteligência psíquica, né, como referência máxima, chamada Jesus Cristo. Então, a gente precisa, ao longo do tempo, condicionar a nossa mente para conseguir absorver toda essa gama de sentimento e de orientações que Jesus Cristo nos concedeu. Então, essa é a nossa grande distância, né, entre aquilo que a gente traz de conceito de verdade. A gente está fazendo um estudo, por exemplo, e continuamos fazendo estudo, e esses estudos eles vão se completando, né? O livro é de esperança, né, que é o remédio justo. E se você pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, também vai falar no capítulo 19, fé, caridade, né, e esperança, que são as suas duas filhas. Né? A caridade e a esperança, ela é filha direta da fé. E nesse contexto, por exemplo, a gente vai conseguir entender que, na grande maioria das vezes, os nossos julgamentos que estão dentro desse grande entrave. É preciso também que a gente vai fazendo referência em alguns livros. Um livro muito bom, né, psicografado pelo Francisco do Espírito Santo Neto, o querido Kiko, foi muito bem presente no nosso movimento espírita na época da década de 90, entrando para 2000, ali 2003, 2004. O livro Renovando Atitudes, ele traz um texto profundo na primeira página. Nós estudamos ele na semana retrasada, porque, vejamos, existe uma série de base por trás de conceitos, de experiências, de vivências, de preconceitos. E o que a gente pensa é o seguinte: quando Emmanuel vai trazer um texto sobre esperança, que é a parte dorsal do livro, todas essas situações elas estão interligadas. É impossível alguém ter esperança se ele deixa o seu lado preconceituoso aflorar. É impossível ele conseguir viver na esperança se ele não tem paciência. Então foi tão interessante que ao longo desse estudo que a gente fez pelo Bezerra, que foi que iniciou no momento da pandemia, e o desafio era o seguinte: era conseguir ter esperança nessa fase todinha. E como construir essa esperança, como construir esse sentimento. E aí o estudo foi delineando para toda essa estrutura em volta. Olha só. Primeiro, a fé. Segundo, caridade. Segundo, esperança. E dali foi encaminhando para vários outros estudos, que colocam uma base, uma engenharia, se a gente pode dizer assim, de um grande edifício que sustenta essas virtudes. E ali foi entrando perdão,
ali foi entrando paciência, ou seja, o coração cheio de mágoa e de ressentimentos, ele não consegue viver com esperança. Automaticamente ele não tem fé. Por quê? Porque ele coloca a situação em que ele está vivendo como injusta, não é? Ele não aceita, onde não há aceitação da sua vida, do seu corpo, da sua estrutura social, do país onde você vive. Então é como se você vivesse contra as leis divinas. Porque nós sabemos que não é um acaso. Certo? Não é um acaso. Então, de antemão, por exemplo, antes de reencarnarmos, nós escolhemos os pais que nós iríamos conviver, escolhemos também a nossa sexualidade. Veja que está tudo engendrado. Mas é imperioso que a gente tenha essa visão transcendente. Então, por exemplo, como é que um indivíduo ele vai viver, né, aceitando o remédio justo dentro da experiência, se ele julga o outro? Se ele é rígido? Se ele é fundamentalista? Porque cada caso, ele é um caso. Ele é um caso individual. É preciso que a gente se atente de que Jesus é a encarnação do amor, como a gente já falou nos outros estudos. Até fazendo uma referência ao livro Boa Nova, quando João Batista é a verdade, né? Deixa a verdade simular para que abra o caminho para que Jesus Cristo venha então temperar a verdade com amor, equilíbrio. Então, nosso posicionamento como espírita, no primeiro momento, é conseguir entender que aqueles que diferem das nossas escolhas sexuais é um ser humano que devemos respeito. Não é nem melhor nem pior do que a gente. E o nosso papel é acolher todo mundo, da mesma maneira que desejamos que sejamos acolhidos. Só que na nossa sociedade ainda há uma guerra ideológica. Por isso que o Espiritismo não levanta bandeira nenhuma. O Espiritismo ele não é de direita, não é de esquerda, não é liberal. O Espiritismo está muito à frente disso tudo. Porque, impiedosamente, a gente entra nessa guerra cultural que nós vivemos hoje. Um combate, né, exacerbados a ideias de convivência de anteriores existência, culturalmente. É preciso também que a gente se mergulhe na base, por exemplo, do Livro dos Espíritos, lá na lei de reprodução, para a gente conseguir entender o casamento, as forças sexuais, a monogamia, a poligamia. Porque a grande questão é que você tenha e busque um equilíbrio. Busque uma compreensão de fato. E isso vai em todas as áreas. E o Hamed, por exemplo, ele vai direcionar esse ponto, né, tratando da parte psicológica e da parte espiritual. Então, quando você é extremamente rígido, incomoda aquele crime, será que aquele crime ele tem vivência dentro de você? Se a mentira do outro ela te traz tanta alteração no seu campo psíquico, será que parte que ela vive em você? Nossa, já se passou 40 minutos. Então, percebemos o seguinte, é preciso colocar a base ali. Só que a grande questão é o seguinte, o Espiritismo ele é tão consolador que ele é uma estrutura dentro de uma verdade universal que ela não está condicionante à aprovação do outro. Então, se existem espíritas preconceituosos, eles não representam o Espiritismo. Essa é a grande dificuldade. Por quê? Porque o Espiritismo está nos livros. Essa foi uma transição que os Espíritos fizeram. Ou seja, você tinha uma espinha dorsal em cima da mente humana,
Essa mente humana foi para a igreja, deu no que deu, quando a gente compara aí a Idade Média, a história. Depois foi para a parte protestante, dentro de uma reformulação, e se condicionou dentro dos personalismos. Então, o que a espiritualidade decidiu? É preciso, então, tirar da mente humana e colocar naquele conhecimento de verdade, né, que Kardec desenvolveu. Fora. Então, haja visto o seguinte, quando alguém vem com algum fundamento, algum preconceito, a gente precisa perguntar, aonde que está escrito isso nas obras? Me fala a referência onde está escrito no Evangelho segundo o Espiritismo. Aonde que está? Qual foi o espírito que disse isso? E aí você vai comparar com outros espíritos, e você vai comparar com outros espíritos, vai comparar com outros espíritos para você ter uma noção. E quando se fala de sexualidade, como diz Francisco Cândido Xavier, a gente é um problema muito sério isso. Porque, segundo o Chico, a gente tem que entrar na parte de desequilíbrio, na parte de equilíbrio, na parte de crescimento espiritual. Nós sabemos muito pouco sobre a sexualidade. A gente sabe ainda o poder que ela tem devastador no campo da destruição da coletividade. Então, quando o indivíduo, nas teses freudianas, né, tem uma desarmonia com essa energia que está canalizada na parte sexual e tem uma parte desequilibrada, ele entra numa situação de querer ditar regras, de querer perseguir o outro, de arrastar a coletividade. Há vários estudos nessa referência aí, e tudo volta para a sexualidade. Olha, então aí o Hamed, ele vai fazer algo fantástico. E é a primeira mensagem do livro Renovando Atitudes. Ou seja, pela lógica de Hamed, se você não conseguir trabalhar aquela parte dali para frente, você não consegue renovar. Porque na visão de Chico, é o seguinte, nós sofremos uma repressão sexual de 200 anos da igreja. Certo? E o problema agora é o seguinte, quem serão os nossos professores? Não tem. Então, há muitos estudos sobre a sexualidade. Mas a grande questão é a seguinte, a gente precisa saber a consequência, a maneira como nós estamos nos portando, porque o fato de eu ser hétero não quer dizer que eu sou um indivíduo que estou harmonizado com essa energia. E nem o fato de eu ser homo quer dizer que eu sou um desequilibrado. Então, é preciso que a gente ajuste essa parte e estude para a gente se libertar. Olha, esses dias a gente estava estudando Os Mensageiros, se não me engano, eram Os Mensageiros. Lá tem um profundo estudo dos espíritos sobre a glândula pineal. Dizendo que a glândula pineal, por exemplo, seguindo a tese freudiana, que eles não sabem disso, ela, até os seus 14 anos, ela começa a liberar ali as experiências sexuais e as vivências sexuais de outros tempos. E ela é como se fosse um freio. Olha aí. E aí a gente vai começar a perceber essa guerra cultural que a gente vive. Nem a questão de uma castração, né, como coloca, inclusive, o André Luiz fala isso. Ora, num problema do sexo, não seria melhor, então, uma castração individual para resolver o problema? Mas o problema não está ligado à sexualidade, está ligado aonde? Na mente. Então, o fato de você se abster do sexo não quer dizer que você está em harmonia. Olha aí como é que é interessante. Só que é preciso que a gente harmonize as nossas energias. Insira o respeito, as boas palavras, as boas maneiras. Mas aí vem a guerra cultural dizer boas maneiras. As boas maneiras estão ligadas no equilíbrio, com permuta, com os bons espíritos. Então, como é que a gente vai se ligar com os bons espíritos? Com a perversão, com a palavra baixa, colocando a sexualidade lá nas situações mais sombrias ou elevando-a? Como é que eu faço para elevar a sexualidade? E isso, todos nós estamos encaixando dentro dessa realidade.
O Chico tinha suas dificuldades também. Para quem não leu a obra de Chico, por exemplo, quando Chico, como ele se absteve da questão da prática sexual, a gente viu, olha como é que é a cultura. O seu pai arrastou a ele a um prostíbulo, porque tinha receio de que ele seria homo. A gente acompanhou isso. Está lá na história. A história com E. E aí Chico entra dentro do prostíbulo sem saber onde que estava, e de repente, ali ele ilumina aquela região toda. Porque o Hamed coloca o seguinte, o julgamento. Eu costumo dizer, quando se tem alguém que tenha uma situação diferente de escolha de sexualidade da nossa, a gente vê muito isso. O Hamed fala isso. Então, aquele que tem um preconceito, na grande maioria das vezes, ele projeta essa experiência naquele que está vivendo ali. E essa ressonância vai na experiência daquilo que ele nega nele, e aí ele repudia. O problema está nele, não está no outro. Ou de experiências que ele tem de outras vidas, ou dentro de um conceito de verdade. Então, o problema nunca vai estar no outro. E o outro que escolhe esse tipo de sexualidade, ou esse tipo de vivência, vive um conflito de aceitação. Porque também na mente dele, ele auto se julga como não merecedor de uma felicidade. Aí vem conceitos de vivências de outras religiões, vem a interferência da nossa cultura, vem o apontamento do dedo. Então é preciso ter essa ideia desses dois polos, para que o indivíduo mergulhe no conhecimento e desabroche dentro dele esse conceito, junto com a espiritualidade. E aí nós vamos perceber, quando os espíritos estão mergulhando, né, nessa transição, porque, segundo Allan Kardec, nós não conhecemos a sexualidade sob o ponto de vista da espiritualidade. É muito amplo. Ora, no plano espiritual, escolhemos encarnar como homem, ora como mulher, para desenvolver certas peculiaridades. E há essas transições, que aí cada caso ele é um caso, que a gente precisa, então, não generalizar, mas buscar algumas respostas. Acho que agora o tempo vai acabar, né? Menos de 1 minuto que está aí. Então, nessa referência, por exemplo, busque nesse conceito desse livro, na primeira página. É a tua medida. Porque tudo que você julga, possivelmente lá na frente volta para você. É a sua psicosfera. São as suas vibrações. É aquilo que você está plasmando com destino. Então é preciso que você se revigore no amor. Como a gente tem visto aí, o amor ele é a compreensão. O amor ele é a compaixão. O amor ele é acolhimento. Então, o próprio conhecimento espírita, ele desabrocha, quando bem compreendido, para então retirar conceitos de verdades equivocadas. Para que a gente consiga, então, delinear por todas as faixas, assim como Jesus, amando incondicionalmente e agregando valor. O medo da pandemia fragilizava o sistema imunológico, então as pessoas eram infectadas. Mas como o espírito sabia que não existia morte, aqueles espíritos lá da ilha, eles enfrentavam a doença que você está vendo. Isso quer dizer que Tiago aqui na pandemia... Agora, você imagina, você acha que Tiago agora vai para um show? Não, não é isso que eles estão dizendo. Não é? Vai colocar em risco uma situação desnecessária? Mas ele vai ficar enclausurado dentro de casa com medo pavoroso da morte? Não dá. Então são conceitos que as pessoas vão colocando. Então, se a arvore no estudo, né, acolhe o que esses benfeitores estão colocando para a gente, e aí a gente vai delineando o que é uma verdade. Essa verdade não é a verdade que vai trazer dor ao outro, que vai condenar o outro, não, a verdade que agrega.
Essa é a verdade. É verdade. Entendeu? Então vamos lá, né? Vamos dar continuidade. Tiago, eu gostaria de fazer uma pergunta. Se Diego tiver alguma pergunta também, ele pode fazer. Na nossa casa espírita, como sempre a mão de obra é escassa, né? Mão de obra qualificada, assim, pessoas preparadas para, vamos supor, para fazer uma direção na casa espírita, palestra, passe, então sempre falta gente, né? Então acaba que sobrecarrega os voluntários, né? E com isso a gente não é alertado que a gente precisa de fazer a nossa busca pessoal pela informação, igual você está falando. Sim. Porque, às vezes, o que a gente estuda em grupo não é o suficiente ou não é aquilo que a gente está necessitando no momento. É por isso que nós estamos fazendo esse estudo. E eu venho conversando com o Diego que nós precisamos de um tempo para nós, para a nossa busca. Não ficar só no trabalho da caridade, né? Que eu sei que é importante, mas fica capengo, na verdade. Porque para eu poder também acolher o outro, tem que lembrar do amar a si mesmo. Eu preciso estar acolhendo primeiro a mim, né? Por exemplo, quando você vai mergulhando nesses conhecimentos, existe uma coisa seguinte, a consciência, ela precisa ser aflorada e ela vai abrir uns clichês. Enquanto ela está, por exemplo, neutralizada em alguns aspectos, você acaba deixando que venha toda à tona uma série de situações em torno de aquilo que você acha como conduta, como verdade, etc. Então, por exemplo, quando a gente estudou quase um mês sobre esse estudo do Não Julgueis, que ele entra lá em vários pedaços, ele entra na sexualidade, ele entra na questão do relacionamento, ele entra na questão da relação entre filhos e pais, enfim. Então, todas as vezes que a gente vai agora analisar algum fato, vai em uma convivência, aquilo ali abre automaticamente na mente. E a gente pensa o seguinte, pô, se eu estou sentindo alguma coisa de alguém, né, de alguém que está chegando aqui perto de mim, então é porque aquilo ali está mal resolvido dentro de mim. E aí ele fala, o Hamed, por exemplo, que essa situação do julgamento que vem de dentro, ela só serve para um objetivo. Para você perceber aquilo que está desajustado dentro de você, por isso que te incomoda. Exemplo. Igual como a gente acontece. Lá na padaria onde eu tomo café, a gente sempre está ligado com pessoas diferentes. Né? De cultura diferente, de posicionamento religioso diferente. E às vezes a gente está tomando café. Aí, constantemente, chegam duas mulheres. Lá tem muita mulheres que se relacionam. Chegam lá na padaria, é mais comum você ver. E todas as vezes que elas chegam, uns falam um comentário. Mas o que acontece? É por causa da mulher ou porque ele está mal resolvido dentro dele? Você entendeu? Aí a gente já mata a charada. Aí eu, de vez em quando, eu dou uma futucada, né? Aí eu falava assim, por que te incomoda tanto aquilo ali? Se é ela que está se relacionando e não você. Então, talvez, é porque você tem alguma coisa mal resolvida dentro de você. Você matou a charada. E quando isso vem de você, aí você pensa assim, nossa, aí você não externaliza. Aí você fala assim, nossa, é o seguinte, ou deve ser alguma coisa que eu aprendi na minha cultura, aí eu vou fazer o seguinte, vou substituir. Ou deve ser alguma experiência que eu tive como mulher e me relacionei, eu tive vontade, etc. E coloquei aquilo ali como verdade e não aceito isso em mim. Aí o que eu faço? Eu começo a aceitar. E aí é isso que o Hamed diz. Aí você transfere isso para o político. Por que você tem raiva do político? Então é porque tem alguma coisa dentro de você, não é político. Então alguma coisa está te incomodando. Por que você tem raiva de gente falsa? Será que a falsidade está em você? Porque está te incomodando. Você entendeu que a lógica é a mesma? Então é isso que o Hamed coloca. Ou seja, se eu não sou falso e a pessoa é falsa, o problema é com ela. Pela lei de causa e efeito, ela sendo falsa, ela vai colher lá na frente o quê? E se está chegando até mim essa falsidade, então é porque é um instrumento de prova. Porque eu também já fui falso.
Então é mais ou menos por essa linha em tudo. E aí a gente consegue acolher o outro melhor, viver melhor, se relacionar melhor. Eu, por exemplo, convivi com um palestrante lá do irmão Clotilde, que eles eram casados, homo, uma pessoa excepcional. Viveram casados por muitos anos e outra. Eles conviviam com alguns amigos meus e eu não sabia que eles eram espíritas, entendeu? E o exemplo dele, o relacionamento, lá na casa das minhas amigas, que não sabia que eu conhecia essas amigas que eram de maior idade, era algo assim impactante. Olha, Thiago, os dois viveram fiel, era um companheirismo, assim por longo tempo, e no final ele desencarnou e ele ficou sozinho. E aonde acontecia qualquer problema, quem eles lembravam? Onde está? Então, em torno de sexualidade, é essa linha que a gente tem que seguir. Em termos de conduta, é essa linha que a gente tem que seguir. Só que isso a gente está falando aqui. Agora a gente tem que ir lá para a rua para ir para a prova. E aí é nessa prova que a gente vai testemunhar aquilo que a gente está aprendendo aqui toda quarta-feira, sobre todos nós. E aí a gente vai o quê? Vivendo melhor. Porque a gente nasceu para ser feliz. Só que essa felicidade ela é de longo prazo. Nós estamos escolhendo agora, eu estou aí desde 2000, né, sendo espírita, agora que a gente está colhendo alguns bolsos de equilíbrio. Gente, eu estou percebendo isso aqui, eu não percebi isso. Rapaz, por que isso aqui me incomoda tanto? Na leitura, no exercício, na prece, na observação, nas quedas. E no livro, por exemplo, ele diz, se você acordou angustiado, você teve permuta com os espíritos que estão querendo te derrubar, ou são lembranças de outras existências, ou alguém que está ligado a você. Aí você tem que fazer o quê? Analisar o sono, ver como é que você acorda. Hoje mesmo, ontem, eu falei assim, não acordei muito legal. Então, qual foi a permuta que eu tive? Aí começa a surgir os problemas. Então, tá aí a ligação. Então, vou vigiar. Então, é essa inteligência que eles vão concedendo para a gente. Que é a longo prazo, né? E você vê como é que são as coisas, né? Que a gente está falando aqui. Esses preconceitos dentro de família, esses conceitos equivocados, e como a doutrina espírita, por exemplo, ela nos dá esse subsídio. Estou tendo conflito com meu pai por tempo agora, porque eu estava conversando com ele está preocupado com o neto que está falando fino. Você está entendendo? Aí eu virei para ele e falei assim, se ele querer ser assim, você vai deixar de amar ou vai deixar de ser seu neto? Você entendeu? Mas o que acontece? Aí você prefere o seguinte, estimular, por exemplo, a pornografia para o homem. Né? Aí ele deixa de ser homo, vamos dizer assim, entre aspas, né? Mas vive uma vida de perversão. Que é o que acontece. Que é o que aconteceu com o Chico. O pai tentou. Você entendeu? Então, você tem que o quê? Delinear. Então, a gente vive uma guerra cultural hoje também. Então, você tem que ter o equilíbrio. Eu estava até falando com a Miriam. Eu tenho experiência aqui em casa de que a minha filha mais nova, ela se apresentava como homem. Inclusive, ela se apresentou na reunião mediúnica como homem. E aí reencarnou como mulher. E aí, quando ela era pequena, por exemplo, ela falava assim, eu sou homem. Aí, como é que você vai fazer isso? Aí a gente falou, vamos avaliar. Aí eu cheguei para ela e falei assim, dá uma olhadinha, né, nesse negocinho que você tem aí, o que você acha que você é? Ela, eu sou mulher. Então a gente vai observar. Aí, o que aconteceu? Ela foi aprendendo a ser mulher. Por quê? Porque ela está dentro de um lar onde tem muita menina. Olha aí como é que a gente tem que avaliar. Agora o que acontece é o seguinte, se ela agora vai chegar com os 14 anos, 13, 14 anos, vai aflorar isso aí nela. Se ela escolher ser um homo, qual que é o meu posicionamento? É acolher. Você entendeu como é que é as coisas? Porque da nossa guerra cultural, eles estão querendo assexuar todo mundo. E não é assim. Então você tem um compromisso, eu tenho um compromisso, eu vou fazer essa transição. Agora, por que ela não escolheu vir como homem?
Você entendeu? Ela podia ter escolhido. Porque ela tem... Aí a gente vai entrar. O que a Miriam falou logo no início. Porque se você pegar o livro dos Espíritos, vai ter lá escrito: o homem vem como mulher para desenvolver algumas tarefas. Porque ela aí, possivelmente, ela vai desenvolver alguma coisa na lei de reprodução. Tendo um filho e etc. Mas aí você tem outras possibilidades, como o mundo aí hoje está. Inseminação artificial, adoção. Mas, enfim, cada caso é um caso. O grande problema é que a gente tem uma guerra cultural marxista. Isso é evidente. Divaldo foi perseguido. Eu tenho comprovação disso pelo coletivismo. Você corrompe a sexualidade do jovem, tira a regra, tira a referência do pai, e aí você traz a desgraça para a sociedade. O Emmanuel faz essa ligação, por exemplo, isso aí a gente não pode gravar para não, né, não entrar naquela situação que não tem outras partes para se discutir e não venha como uma situação de imposição, de um preconceito. Tem tudo isso também, porque eles recortam as partes e aí coloca você como um preconceituoso, entendeu, Miriam? Igual como fizeram, por exemplo, com a Anete Guimarães. A Anete Guimarães tem um vídeo que rola até hoje, dizendo que ela é preconceituosa por uma situação científica que ela falou. Olha, então acontece o seguinte, você tem essa estrutura de uma sociedade que ela não está preocupada com essa característica que o espiritismo traz. Ou seja, aquele caso ali é como? Aquele outro caso lá é como? Vamos olhar o contexto. E esse caso aqui é como? Entendeu? Então, você jogar todo mundo dentro do bolo, aí Emmanuel, por exemplo, refuta a escola de Frankfurt. Dá uma olhadinha na escola de Frankfurt. Então, você tem tudo isso. Então, você entra com a sexualidade em desalinho, tira a regra, tira esse escopo e joga um caos social. E aí você diz, por exemplo, no meu caso, se fosse uma pessoa avaliar a minha conduta, ia dizer que eu sou um conservador. E aí você tem o inverso, pessoas que não teriam que passar por uma situação apropriada dessa, são estimuladas a outro tipo de sexualidade. E aí, sabe o que está acontecendo? Estão querendo fazer cirurgia, estão indo para o suicídio, estão buscando a terceira ponte. Eu tenho casos que vejo isso. E tudo isso por guerra ideológica. Então, a grande questão é o quê? É você não sair dessa aprovação, não negociar essa aprovação, não condicionar essa aprovação, nenhum de nós, e ver qual é a estrutura psíquica com seus amigos espirituais. E conduzir as nossas escolhas pautada no Evangelho e com eles. E aí a gente tem Vida e Sexo de Emmanuel, a gente tem renúncia. A gente tem renúncia fala de uma transição da sexualidade ali. Mas como eu vou estar no corpo do homem se eu estou totalmente feminina? Então você tem tudo isso. Então, para a gente é muito recente. É muito novo tudo isso. O que a gente tem que colocar é o seguinte, são as pinceladas de amor, de paz, de harmonia. E agora a gente, por último, vê o menino. Olha aí como é que é. Ela não poderia ter vindo como menino, então? Agora, qual que é o propósito? Aí deixa os hormônios seguir equilibradamente e vão avaliar ali, quando chegar aos 13, 14 anos, e vão conduzir, para que não tenha os ímpetos de suicídio, para que não tenha a situação de querer a aceitação e aprovação do outro. E a gente, como família, a gente fazer o quê? Acolher. Mas se a família não acolhe, a gente siga. A gente siga o nosso caminho. Porque quando a gente pegar o Evangelho, vai estar escrito assim, qual foi a obra que você fez? Ou vai estar escrito assim, qual foi a sua sexualidade? Não tem. Agora, se a sua sexualidade, aí que está o porém, se a sua sexualidade ela for uma obra que devastou o coração de todo mundo, aí você vai ter problema. Aí é hétero, é homo, é o assexuado. Você imagina a pessoa que é assexuada, que não quer ter sexo, começar a perseguir aqueles que querem ter sexo. Você entendeu? Então, e isso, olha só para você ver como é que é preconceituoso o negócio. Esses dias eu de Uber, por exemplo, eu vi duas mulheres que estavam falando mal do marido da outra mulher
Porque ele era sexuado, cara. Você entendeu? Aí você pega a doutrina e recebe o seguinte: a prática sexual, ela está ligada à lei de reprodução, uma hora a gente vai deixar de ter. Ele já se encontrava naquele padrão, não quer dizer que ele é mais evoluído, não, porque ele amava a mulher sem sexo. Olha só, hein? E sabe o que elas falavam ainda? Uma parte preconceituosa, e ele chegou ao cúmulo, isso eu escutando, que eu tenho ouvido, né? De ter que tomar medicamento para ter a prática. Olha, você tem ideia? Então, você está vendo como é que o universo ele é dinâmico. Ele é muito dinâmico. Então, como é que a gente encaixa essa pessoa aí? Na roda de meus amigos, como é que ele seria? E há a situação inversa dentro do movimento. Por exemplo, tem movimento, por exemplo, em Minas Gerais, que diz assim, olha, nós já tivemos filho, certo? Quantos filhos? 3. O sexo é para reprodução. Agora a gente para de fazer sexo. Gente, isso é uma castração. Aí no livro lá está dizendo o seguinte: a castração resolve? Não resolve. Por quê? A sua mente está perturbada. Então você vai dormir, você vai fazer o quê? Sexo. Então tudo isso é novo para a gente. Então o que o remédio diz? Fuja do que aquilo que é padrão. Mas coloca o evangelho naquilo que você está fazendo. E aí você vai seguir em harmonia, em paz, em tranquilidade. Mas a nossa grande dificuldade, sabe o que é? O que ele está falando no início, quando ele estava falando sobre a leitura e sobre as palestras. É a tal da aprovação do outro. E a tal de que a sua conduta tem que ser norma, também na vida do outro. A gente é a gente, vivamos como devemos viver. Se aquilo está te fazendo bem, né? Aí você tem que observar. Se aquilo está te fazendo mal, você tem que ajustar. E aí a gente vai indo nessa imensa família, que somos todos nós. Agora, para a gente chegar até assim, com essa visão, você imagina. Ó, me lembro de 2013, eu falei assim, rapaz, como é que a gente vai fazer, meu amigo Joaquim? Olha, tem uma amiga aqui lá do trabalho, só que elas são homo, estou chegando aqui na casa espírita. Olha só, hein? Aí, isso em 2003. Aí meu amigo falou assim, mas qual o problema? Porque às vezes não é nem por maldade, é o conceito de verdade que está lá. Aí você vai ali, observando, isso aqui é assim, isso aqui é lá, está escrito aqui, aí tem um livro lá, aí você vai ajustando a sua realidade, aí você vai enxergar o outro como? Com toda essa compreensão. São duas coisas que eu vejo o Emmanuel falando constantemente, vocês vão observar. Compreensão e bondade. Gente, eu encontro um amigo meu, amigo assim de vista, o menino desde pequeno no conflito. Sabe? Ele tem todo o estereótipo de homem. E a mulher. E sempre foi ridicularizado. E hoje ele mora no bairro, eu morava no Parque Moscoso, ele morava lá, desde pequeno, sem amigos, sem ninguém, se chacota, é uma prova difícil. E hoje, até hoje, ele aqui, né, continua aquela vida ali, sem uma resposta. Você imagina como é que deve ser por dentro. A minha vontade, isso aqui que é de um dia poder ter abertura com ele e entregar ali, ó, Livro dos Espíritos. Dizer que, ó, esse conflito que você carrega desde pequeno tem uma resposta. E a escolha de vida que você tem a aprovação de Deus, uma construção ao longo prazo. Então, viva, mas vive em harmonia. Porque senão o conflito fica onde? Fica aqui. Então, é uma luta nossa.